O vídeo de hoje vai ser o puro suco da nostalgia, porque eu trouxe pra vocês aqui alguns livros que já completam 10 anos e livros também que já tem 10 anos que eu já li. Por que tá essa diferença? Porque tem livro que foi lançado há 10 anos e teve livro que eu li há 10 anos atrás. Se você é das antigas aqui no Booktube, se você é das antigas na literatura, você talvez vá lembrar e recordar de alguns livros aqui. Se você é novo nesse mundo, fica aqui também porque talvez você conheça outros livros que você não sabia ou que você já tenha ouvido falar. Eu tô um pouco de cama, então não repare essa minha voz. Eu acabei atrasando alguns vídeos porque eu queria melhorar, mas como eu não melhorei, eu falei, eu vou gravar assim mesmo pra não deixar nenhum vídeo no canal. Então eu separei esses aqui, vou fazer um ranking pra vocês. Eu vou pegar o primeiro aqui, que ele é assim dos primórdios. Isso aqui acho que de 2012, se eu não me engano, 13 por aí. Mas esse livro me marcou muito porque foi quando eu entrei na empresa que eu trabalho. Eu comprei na primeira semana de trabalho pra eu poder ir lendo no meu horário de almoço, já que eu não voltava pra casa. E aí eu falei, vou pegar um livro aqui na Americanas. E aí cheguei lá, peguei um livro, achei interessante a sinopse e falei, vou começar a ler esse livro, que é A Maldição do Tigre. Gente, parece até piada, né? Porque esse livro é tão antigo e tão esquecido no churrasco que eu nem sei se é um livro que deu certo ou não deu certo. Eu sei que vários outros volumes aí continuaram esse aqui, mas eu não li mais nenhum. Eu ficava muito encantado, assim, com toda a história, né? Porque aqui é uma história indiana, né? É uma cultura indiana. Isso eu adoro esse tipo de coisa, foi por isso que eu comprei. Eu adoro coisas com cultura indiana, cultura japonesa, sabe? Conta a história de uma garota que vai trabalhar num circo e aí ela encontra um tigre lá, que ele acaba falando com ela e depois ela descobre que é um tigre encantado, que era um príncipe indiano, algo parecido assim, e que ele foi enfeitiçado, por isso que ele virou um tigre. Só que é um romance muito gostosinho, de verdade. Eu gostei muito desse livro, mas depois eu não continuei, nem lembro porquê. Mas sei que foi uma experiência legal, eu recordo bastante desse livro. Talvez você conheça, é um livro bastante conhecido, então eu acredito que não é uma coisa desconhecida pra você. Agora, aprofundando mais assim, né, cavucando mais lá atrás, no passado, esse aqui, gente, é outro, também é de tigre, As Aventuras de Pi. Esse livro aqui, ele tá com a capa do filme. Eu comprei esse livro, acho que foi final de 2012. Foi final de 2012, quando eu fiquei sabendo que tinha o filme, e o filme tava indicado ao Oscar, várias indicações ao Oscar. E depois eu comecei a procurar sobre esse livro, né? Então eu achei muito interessante. Conta a história de Pi, filhos de donos de zoológico, só que os pais deles decidiram vender esse zoológico e vender os animais. E aí eles levam alguns animais pro Canadá, de barco, de navio. E eles levam, eu lembro que eles levam uma zebra, eles levam um tigre, um macaco, um orangotango, uma hiena, se não me engano. E aí, o que acontece? O barco afunda, sobra o Pi dentro de um bote salva-vidas, juntamente com o orangotango, com a zebra, com a hiena, eu acho, e com o tigre. E o tigre se chama Richard Parker, que é o meu xará. Imagine você ficar dentro de um bote salva-vidas com um tigre, o perigo que é. Tanto o filme quanto o livro é encantador, sabe? Eu gostei muito, que fala de muita cultura indiana. Então eu lembro que eu li bem rapidinho, eu li nas férias esse livro e foi uma experiência muito boa. E logo eu fui ver o filme, desesperado pra ver o filme. Desses dois livros aqui, eu gostei muito, mas esse aqui eu tenho um apreço maior. A história é muito interessante, é muito legal. Então eu curti bastante. Então esse aqui ainda se torna um dos meus queridinhos ao longo de 10 anos. Já entrando em meados de 2013, uma fase assim de febre pelo Joe Green foi Com a Culpa das Estrelas. Esse livro aqui, todo lugar que eu ia, toda a livraria que eu passava em frente, esse livro tava na vitrine, esse livro tava em propaganda. E muita gente já falava na internet sobre essa história. E eu acho que, não é que a história é genérica, mas esse livro, ele se tornou tão visto, lido e falado, que virou uma coisa muito genérica. Mas a história é bem legal, é um romance, né? De um casal que tem câncer. Eles se encontram, na verdade, nessa coisa de tratamento do câncer e tal. Enfim, tem o filme. Eu acredito que você aí já deve ter acompanhado ou o livro ou o filme. Se você já leu ou assistiu, comenta aqui embaixo só pra eu ter uma noção. Vamos botar um termômetro aqui literário do pessoal que me assiste. Só que assim, esse não é um livro que eu falei, nossa, que livro gostoso, que saudade desse livro, dessa leitura. Não sei. Esse livro só me traz lembranças boas, assim, da época que eu li.
Mas não foi um livro que me marcou tanto. Agora, esse aqui, que é Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, esse livro ele é muito falado, ele é muito comentado, né? Não sei exatamente de quando ele é, eu não sei se é de 2013, se é de 2014, não me lembro quando foi que eu li esse aqui, não achei, mas enfim... Foi um livro que eu li por conta do hype na época. Eu estava entrando, assim, né, mais no mundo do BookTube. Eu estava acompanhando algumas pessoas no YouTube que falavam de livros. Eu era meio perdido, assim, sabe? Em questão de literatura, de coisas que eu gostaria de ler. Coisas que eu queria ler porque todo mundo tava lendo, sabe? Eu ficava meio perdido. Então eu ia pras livrarias e ficava rodando e ficava olhando o que tava nos mais vendidos. E aí, quando eu vi os mais vendidos, eu tinha uma curiosidade, eu li a sinopse, gostava, comprava o livro. Nessa época, era uma época assim, não existia muito essa coisa de comprar livros pela internet. Existia, mas não existia uma Amazon igual hoje em dia, né? Que entrega muito rápido, que o preço é muito bom, então os livros eu ainda comprava na livraria. Uma galera gostou desse mundo, mas eu não curtia. É um mundo de fantasia. Acho que tem demônios, tem anjos, tem um monte de coisas aqui. Não vou lembrar muito, porque faz muito tempo que eu li, mas pra você ter uma noção aí de como foi marcante pra mim. Foi marcante na época que eu comecei a ler de novo, e porque foi um livro muito grande e que eu não tinha curtido muito. Eu li todo, porque eu tinha aquela coisa, não, eu tenho que terminar até acabar. Só que eu terminava até acabar assim, desesperado, assim, louco, subindo pelas paredes pra acabar logo essa leitura, porque eu não curti. Então, assim, infelizmente o livro da Cassandra Clare me marcou por esse aspecto. Continuando aí no John Green, esse livro aqui é o do Will and Will. Ele escreveu junto com o David Levitan, que foi um cara que tinha escrito um livro que eu vou falar aqui também dele, que eu tinha gostado muito. Então eu falei, caramba, 2 autores bons do hype escrevendo um livro juntos, né? Deve ser um livro muito bom. E esse livro foi muito falado, muito comentado. Eu achei muito adolescente, então não foi muito a minha vibe, mas eu li, sabe? Coisa de adolescente mesmo. Fala de ensino médio, 2 amigos, né? 2 garotos meio que se descobrindo, fazendo amizades novas. Essa coisa de escola, essa coisa de bullying, essa coisa de sexualidade, né? E aí, um tem uma sexualidade bem definida, né? E o outro não deixa as coisas muito claras, mas você vai vendo ao longo da história que ele não é gay, né? Ele acaba se apaixonando por uma menina e tal. Mas um acaba ajudando o outro em coisas da escola, um acaba ajudando o outro em questões de relacionamento com outras pessoas. Tem uma pitada de humor, tanto que saiu um spin-off de um dos personagens aqui, que gostava muito de teatro, que queria fazer um musical na escola, e aí o musical era sobre ele, de tão vangloriado que ele era, e aí saiu esse spin-off. Mas é divertidinho, sabe? Só que é uma coisa de adolescente. Agora, o David Levitan, que eu falei que escreveu esse livro com John Green, foi o que escreveu esse livro aqui, O Todo Dia. Esse livro foi muito comentado na época, não me lembro quando, se foi de 2013, 2014, acho que foi em 2014, e eu lembro das propagandas, eu lembro das pessoas falando bastante, e eu lembro das vitrines nas livrarias que tava sempre lá exposto, né? Aí eu falei, bom, quero ler. Li, gostei muito, esse livro marcou muito mesmo, e é uma história bem legal, e na época até que eu lia um pouco mais de romance, né? Depois que eu parei de ler romance, e esse aqui eu acho que foi um dos que mais me marcou. E conta a história de uma pessoa chamada A, só isso, letra A. E essa pessoa cada dia acorda no corpo de uma pessoa. Então ele não tem um corpo próprio. Cada dia ele acorda num corpo de uma mulher, de um homem, de um menino, de um adolescente. Na verdade, são todos da mesma idade, agora que eu lembrei. Mas ele vai vivendo vidas de pessoas diferentes e ele não vive a vida deles até que ele se apaixona por uma pessoa, o qual ele viveu no corpo do namorado dessa pessoa, dessa menina, entende? E aí começa o romance, essa busca. Quero encontrar essa menina, mas como eu vou encontrar se eu tô no corpo de uma outra pessoa? Se eu tô no corpo da amiga dela ou de uma pessoa de uma cidade perto, sabe? Fica nessa. Todo dia ele vai tentando encontrar com ela e ela vai notando que todo dia tem uma pessoa diferente se aproximando dela e as pessoas diferentes têm uma coisa em comum. Enfim, e aí as coisas vão se desenrolando. Eu acho muito bonito, é um romance bem legal. Envelheceu mal, não envelheceu mal? Não sei, eu sei que eu acho que eu li 2 vezes esse livro, mas eu não leria pela 3ª vez, porque hoje eu, já com mais de 30 anos, não vou
me senti muito... Não é representado, eu acho que a história não vai me impressionar tanto como me impressionou há 10 anos atrás, sabe? Então eu prefiro deixar ali guardadinho pra eu botar na minha memória. Nossa, eu lembro dessa fase, eu lembro desse livro, que livro bom. Não vou ler de novo. Outro livro aqui que acho que foi um dos primeiros que eu comecei a ler de thriller e que eu gostei muito foi do Neil Gaiman. Esse livro se chama O Livro do Cemitério. É um livro muito gostosinho, é um livro sombrio, macabro e muito gostosinho de ler, sabe? É um livro pra todas as idades, mesmo que seja uma coisa mais sombria e macabra. Ele conta a história de um garotinho que teve os pais assassinados. Era um bebê no momento do assassinato, né? E aí a pessoa que entrou e assassinou os pais dele não viu o bebê. E aí foi embora e o bebê ficou lá com o corpo dos pais. E o bebê desce do berço e começa a engatinhar, sai da casa e sai andando pela rua engatinhando pela madrugada. E aí ele entra no cemitério. O que acontece? É fantasia, gente. Neil Gaiman é isso aqui. Ele cresce, a criança cresce criada pelos espíritos deste cemitério. Muito louco, né? E aí ele vai conhecendo alguns fantasmas dali, alguns espíritos, né? Vai conhecendo a vida deles, vai sabendo como foi a vida, né? Desses fantasmas em vida. Ele aprende muitas coisas sobre a vida e morte, sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento pelos fantasmas, né? Que já viveram e realmente dão aquela dica de ouro de como viver, né? Mais ou menos isso. Então, é uma pitada de fantasia, uma pitada de drama, mas é muito gostosinho, tá? Esse aqui eu li e super gostei. Eu leria de novo? Acho que agora não. Talvez um pouco mais velho, talvez um dia pra eu ler pros meus filhos. Falando em filhos, um outro livro do Neil Gaiman, é outro livro do mesmo autor, também sombrio, também, esse aqui é mais dramático, esse aqui é uma coisa mais profunda, esse aqui é aquele livro que te deixa com muita angústia, mas que também você fica meio preso à história, você fica meio acomodado àquela história, eu não sei explicar, sabe? Mas é uma leitura bem rapidinha, é um livro pequeno, se chama O Oceano no Fim do Caminho, e já conta a história de um garoto, não falo o nome dele aqui nessa história, e é o autor que conta a história. O autor já tá adulto, já é um homem mais velho, e aí ele conta a história da infância dele. Ele vai até um lugar lá onde ele morou, essa coisa de bairro antigo. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas é aquela coisa de quando a gente se muda pra muito longe, nunca mais vê o lugar que a gente morou, nem a rua que a gente morou, e aí por um acaso, muitos e muitos, muitos anos depois, a gente vai conhecer esse lugar, a gente vai ver esse lugar, visitar, e é tudo muito estranho, né? Então é isso que acontece, ele vai lá, ele relembra a vida dele, a história inteira da infância dele. Era uma mistura de fantasia, é um menino muito bonzinho, um menino muito inteligente, porém um menino sozinho, ele vive com o pai e a mãe. O pai e a mãe incentivam muito ele à leitura, muito a cultura pop, essas coisas assim, mas ainda assim é uma criança sozinha, não tem muitos amigos, não tem irmão. Ele, por ler muito, gostar de ler muito, gostar de sempre fantasiar, ele fantasia muitas coisas, ele faz umas amizades no lugar onde ele mora, só que ele presencia o assassinato, ele presencia uma pessoa morta dentro de um carro, e isso é um trauma muito grande pra ele não esquece. Então as coisas vão acontecendo, e aí tem o Oceano no Fim do Caminho. Não vou falar o que é o Oceano no Fim do Caminho, porque tem todo uma explicação, só que é mais pra frente do livro, então não vou dar o spoiler, porém é muito legal, é muito gostosinho isso aqui, tem uma pitada de fantasia, tem uma pitada de seres místicos, mas é muito, muito legal, e é meio triste, tá bom, gente? Então, só que esse livro divide muitas opiniões, porque tem gente que lê, não entende nada, não gosta porque não entende nada, e tem gente que gosta porque entende muita coisa. Eu tenho uma teoria que as pessoas que gostam muito desse livro, que se identificam e entendem a mensagem que o livro tem a passar, são pessoas que talvez tenham passado por algo semelhante. É igual aquela história de Harry Potter, em que a Luna vê alguns cavalos assim, né, da carruagem, e eles são fantasmas para outras pessoas não vê o que é carruagem, como a carruagem é levada. E aí ela vê, e Harry também vê esses cavalos, que acho que são trasgos, não me lembro muito bem. E aí eles perguntam por que nem todo mundo consegue ver esses cavalos. E aí a Luna explica: só quem viu a morte de perto consegue ver esses cavalos. Então é mais ou menos essa analogia que eu faço com esse livro aqui. Eu acredito que só pessoas que passaram por coisas semelhantes conseguem entender e levar pro coração a história desse livro. Acho eu. Mas fica aí uma dica pra vocês que quiserem conhecer. Agora esse aqui tem muito tempo, gente, tem muito tempo. Se você acha que é uma novidade, se acha que é porque saiu a série agora, que é uma coisa nova, não é. Esse livro aqui é bem antiguinho, é Sombriossos, da Leigh Bardugo. Esse livro era um livro que eu tinha muita vontade de ler na época, gente, vocês não têm noção. Eu tinha muita vontade de ler. Eu nunca comprei
comprava porque era um livro muito caro. Eu lembro que a Pango, sabe, falava muito desse livro. E eu falava, nossa, é de guerra, tem umas coisas muito loucas, umas fantasias e tal. E aí eu fui a fundo, eu queria muito ler esse livro. Acabou que eu li um pedaço, algumas páginas, depois eu não curti muito, depois eu continuei, depois eu parei, até eu terminar. Não foi o que eu realmente pensei que era. Fiquei um pouco frustrado, porque a Pó falava muito bem desse livro. Agora, por último, pra encerrar, porque esse vídeo tá enorme, esse livro aqui, talvez você conheça só pela capa, porque eu acho que é um livro que quase ninguém leu. Ninguém teve muito interesse em ler. Ou eu tô errado. Eu posso estar falando coisa errada. Mas Morte Súbita, da J.K. Rowling, foi um livro que ela lançou logo depois que acabou Harry Potter. E acho que isso aqui é de 2012, se eu não me engano. Foi uma divulgação pesadíssima, sem brincadeira. Esse livro foi uma divulgação pesadíssima. Eu via em todos os lugares, todos os sites, redes sociais, vitrines das livrarias, cartazes, enfim. Eu andava por São Paulo, eu via propaganda no metrô, eu via propaganda em vários lugares desse livro aqui. Falei, nossa, esse livro deve ser muito bom, porque foi escrito pela J.K. Rowling, e isso foi lá em 2012, então assim, né? E aí eu vi que era um drama misturado com um pouco de thriller, e aí eu falei, vou ler. Meu, juro pra você, não gostei nem um pouco desse livro. Que livro chato, é muito chato. E conta a história de uma vizinhança ali, né? Então fala de famílias que passam por várias situações. Tem uma menina que a assistente social tá sempre lá, vigiando pra ver se tá tudo ok com a família dela, senão ela vai ser levada. Assim, são várias famílias que são contadas, mas eu juro pra você, gente, eu não gostei nem um pouco desse livro. É muito arrastado, é muito devagar. Não tem muita coisa interessante acontecendo que te prenda, sabe? E olha a grossura desse livro aqui. Enfim, foi uma coisa da experiência que eu tive de 10 anos atrás, sabe? Aí por que eu tô trazendo isso pra vocês? Só porque são 10 anos que faz esse livro? Também, mas é porque me marcou, porque foi logo que tinha acabado Harry Potter. Harry Potter, os filmes tinham acabado em 2011. E aí tava surgindo coisa nova dela e eu tava muito desesperado pra ler e foi uma frustração. É isso aí, gente. Esses foram os livros que eu quis trazer pra vocês. Eu espero que você tenha gostado. Muitas experiências desses livros aqui. Muitas e muitas experiências. Muitas histórias contadas. Vou até pegar aqui pra terminar o vídeo, né? Mostrando tudo isso aqui. Pra terminar o vídeo normal, como sempre. Mas assim, foram muitas histórias contadas, muitas leituras, muitos momentos da minha vida, momentos bons, momentos ruins, e que me marcaram bastante, sendo o livro bom, sendo o livro não muito bom. Mas é isso, eu quis trazer pra vocês, até pra você conhecer melhor esses livros, talvez você já ouviu falar, ou tem vontade, ou só queria saber mais sobre eles. Agora eu quero saber qual desses você já leu, e qual desses você indicaria pra eu ler de novo, quem sabe? Bom, é isso, o vídeo termina por aqui. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não se inscreveu e tá aqui até agora. E também me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo. Lá eu compartilho melhor as minhas leituras. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.